Então vamos lá, começar episódio 3 do Pode Captar. Quem capita, não capota, hein, gente? E hoje um assunto muito legal e fundamental no processo aí de matrícula para 2025, que é comercial eficiente na captação de alunos. E hoje eu tenho aqui duas pessoas bem legais, especialistas na área. Vou deixar vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí da experiência de vocês e conhecimento, para a gente tocar esse tema aqui e falar um pouco de comercial e estratégia de captação. Bora lá? Boa, boa. Bom, a parte do legal eu vou deixar na conta do Zé, né? A parte do especialista, quem sabe. Primeiro, agradecer o convite, o pessoal que está assistindo aí, o terceiro episódio do Pode Captar. Já acompanhei os 2 primeiros, hein? Isso aí. Muita coisa boa. Obrigado pelo convite, Zé. É uma honra estar aqui com você, com o Jean aqui, para a gente trocar uma ideia. Eu sou o Emerson, né? Tenho 34 anos, um ex-borracheiro que através das vendas descobriu que dava para fazer coisa diferente, né? Legal. Passei por diversas marcas aí, mas recentemente saí do maior grupo educacional como diretor comercial. Estou aí me dedicando nesse momento a consultorias, né? Estamos aí nas parcerias. A gente troca, mas as parcerias continuam. Exato. Então, ao longo desses 16 anos de comercial que eu tenho aí, me especializei em educação. Passei desde a gestão de polos lá na ponta, fui consultor, fiz junto com a galera, né? Depois fui trocando até ultimamente estar como diretor, uma parte um pouco mais estratégica, mas sempre sem deixar de lembrar que quem capta não capota, né? Sim. O coração dos polos, o coração de qualquer empresa, de qualquer segmento, está em captação. Então, obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ajudar. Aí no final a galera decide se a gente é legal ou não, ou se foi só um Zé querendo ser, né, gentil com a gente aí. Um bom anfitrião. Isso aí. Vamos lá. É isso aí. Obrigado, Zé, pelo convite. Eu posso falar também que, dentro desse pessoal legal, eu estava do outro lado da tela, eu acompanhei os outros primeiros episódios, gostei muito. E hoje é uma honra estar aqui, desse lado, estar aqui junto com o Emerson. Um prazer aqui estar desse lado. E eu trabalho aí já com marketing desde 2013. Tenho experiência trabalhando em instituições de ensino também. Então, já trabalhei na área no marketing e no EAD. Então, já tenho uma longa caminhada isso daí. E hoje continuamos trabalhando com a gestão de tráfego na área, especializado aí com instituição de ensino. E estamos aqui para acrescentar com vocês. Obrigado. Legal. Isso aí, gente. E assim, o assunto é legal e com certeza vocês vieram para agregar, e aqui a gente vai trocar muita ideia. E essa é a ideia do podcast, não é trazer fórmula mágica, não. É trazer vivência, é aquilo que a gente já acompanhou dessa experiência que a gente teve, tanto no mercado de educação, né, que nós três hoje temos essa experiência, já trabalhamos em grandes contas, com grandes produtos, a gente sabe, né, como que é fazer essa gestão do marketing e do comercial e o quanto essa gestão é importante para o negócio, né? E a gente vê muito nas instituições de ensino, nos polos EAD, nas escolas, né? A gente tem, quem está assistindo aqui não é só do ensino superior, a gente tem escolas também, onde o marketing tem uma rusga com o comercial, né? E eu acho que esse podcast aqui vem para quebrar um pouquinho dessa barreira que tem, né? Esses apontamentos que o marketing não traz um lead qualificado, e o comercial não qualifica o lead que eu trago. Exato. Então, assim, né, tem essa rusga e eu acho que a gente quer quebrar aqui, né? E é uma tendência também que nós estamos acompanhando, onde essa integração desses dois times ganha o jogo lá na frente. Então, um time de marketing alinhado com um time de comercial também alinhado é importantíssimo. E lá no final, o que vai gerar? Matrículas, né? Alunos por uma faculdade, por uma escola, enfim. Então, assunto super legal. E eu já quero aqui, já de cara, a gente, né, entrar, porque tem muita coisa para falar. A importância do setor comercial, a importância do comercial para uma instituição de ensino, para uma instituição que tem polos EAD. Emerson, como que você lidou, né, nesse tempo que você esteve à frente como diretor comercial, mas, né, você já deu um spoiler aqui que passou por todas as fases, né? Você teve uma jornada até chegar nessa posição de diretor comercial.
como que você identificou nessas suas jornadas os papéis, como que você lidou com essa gestão para tornar esse time eficaz? Boa pergunta, né? Assim, eu ouvi uma frase uma vez, que ela é um pouco polêmica, mas eu vou repetir ela aqui e vou explicar pra galera. Mas eu tava numa palestra, a pessoa falou assim, ó, o comercial é o ator principal de qualquer empresa. Os outros são coadjuvantes. Aí gerou, todo mundo ficou bravo que não, como já se viu. Só que não dá pra ter uma novela, vamos dizer assim, um filme só com o ator principal, precisa ter o coadjuvante. Depois eu procurei a pessoa e falei, cara, o que você quis dizer com ele? Ele falou, a empresa precisa entender muito de cara que todo mundo precisa trabalhar para o comercial, para o marketing, para que as coisas aconteçam. Ao longo desses 16 anos, fui empresário também, a gente encontra esses desafios muito por desalinhamento, né? Às vezes o marketing está alinhado de um jeito, o comercial está alinhado do outro e gera esse problema. O grande diferencial das minhas equipes foi sempre ter as pessoas certas nos lugares certos. E às vezes, o vendedor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para a rua. Calma, respira. O vendedor primeiro tem que cuidar bem do seu lead, precisa saber, a cadeia precisa estar bem estabilizada, né? Um gerente não vai conseguir vender, gerir o time, olhar para a estratégia e fazer acontecer. Um diretor não vai conseguir olhar para estratégias macro, gerir o time se não tiver uma cadeia bem estabelecida ali, né? Até um dia me fizeram uma pergunta, qual que é o fator, qual que é o personagem mais importante do setor comercial? As vendas. E para que isso aconteça, você precisa ter uma escadinha, precisa ter ali todo o nível hierárquico bem definido para você não sofrer. Porque quando você acumula as pessoas na função, o cara tem que fazer muita coisa, tem que ter outra pegada, acaba tendo esse tipo de problema. Então eu sempre gostei de trabalhar com as equipes bem estabelecidas, papéis muito claros, tempo hábil para a galera fazer, para que eles pudessem fazer as melhores entregas, né? Legal. Então tem time que vai variar de tamanho, vai ter gente que vai falar que o time tem que ter 10, vai ter que ter 5. Se eu pudesse falar aqui, o cara precisa ter um gerente muito bom para olhar para a parte mais estratégica. Ele precisa ter bons vendedores ali, de 2 a 3 vendedores na ponta ali para fazer essa conversão, para cumprir horário. Às vezes a galera esquece que precisa olhar para isso, né? Qual horário que eu mais vendo? Então, se eu tenho um vendedor que faz horário comercial e o pessoal que tá me procurando à noite, o que acontece? E tem um cara que, assim, para mim é indispensável quando você tá falando de corpo a corpo, de trade ali, que é o cara que faz o externo, né? Exato. É o cara que contribui para a estratégia do digital funcionar, é o cara que leva muitas vezes a mensagem. Para mim, esses caras são fundamentais, mas independente do tamanho do time, você ter bem definidinho, bem, cada um na sua caixinha, isso faz toda a diferença para que a gente consiga entregar resultados. Com certeza. E ter esses papéis, né, essas funções bem definidas, você trouxe aqui, né, uma ideia de um time relativamente pequeno, Sim. né? Vamos dizer aí, Pensando num polo aí que vai ter 100 matrículas de meta num processo de captação, pequenininho ali. Perfeito. E ter essa diferenciação nesses papéis é muito importante exatamente por causa dessa variação de leads que chegam, né? Já foi-se o tempo que só tinha que o comercial só ia para a rua, né? Hoje o comercial ele precisa ir para a rua, ele precisa fazer ações até dentro do polo. Sim. Pedagógicas, pedagógicas, né? Muitos, né? A gente sabe da realidade. Polos super bem estruturados, que tem um time muito maior, mas tem polos hoje que, né, às vezes só tem um vendedor. E às vezes é o dono, né? E é o dono e é a pessoa, às vezes, muito, que cuida da retenção. Sim. Enfim, então, isso é muito legal. E aí traz aqui, para quem está nos ouvindo, uma ideia dessa preparação para 2025. E ainda para, né, a gente entender, para a pessoa, né, para o gestor que está aqui, tanto de escola, tanto de IES, para esse cara que está aqui acompanhando a gente, qual seria a dica de um time bala para ele pensar para 2025? De pessoas? De pessoas. Tá. Se a operação tivesse na sua mão hoje. Vamos pensar que o cara tem um polo só e que muitas vezes ele é a equipe, né? Exato. Então, assim, o proprietário precisa, né? O dono do polo, parceiro, como for a nomenclatura, ele precisa ter um olhar muito claro para as vendas e para a parte financeira, que é o que vai manter ele vivo. Toda a dor que ele sentir, eu sinto dizer para ele, vai ter gente que não gosta de venda, mas toda a dor que ele tiver vai se resumir a vender mais para sanar essa dor. O cara precisa ter alguém que seja operacional / estratégico, ou seja, precisa flutuar entre as duas partes. E aí nós estamos falando de um gerente ou de um supervisor que tem essa pegada, né?
Ele precisa ter uma equipe ali de pelo menos 3 pessoas, que nem eu comentei ali, né? Já saí falando, a gente vai falando na pressa, né? Sim. Pelo menos 2, 3 pessoas para que ele consiga cumprir os horários que ele tem ali, né? Pegar os maiores picos de atendimento. De preferência, eu não sei, vai variar de região para região, mas as regiões que eu estudei, né? Normalmente, quando você entra ali no período pós 17h30, você começa a ter muita procura. Então, alguém que a maior parte do time concentrado nessa etapa, um cara para fazer ação externa, porque assim, humanamente impossível o cara ir visitar a empresa, fazer convênio, fazer o PAP, o porta a porta que a gente chama, e também voltar para a Capital Lead. Lembra que eu comentei que precisa ter os papéis bem definidos. Então, às vezes, você quer economizar 200, 300 para o cara fazer 2 coisas e acaba não tendo isso. E fugindo um pouco de vendas, né? Precisa ter alguém pedagógico, porque assim, a venda não termina quando ele paga o boleto da matrícula. A venda vai ser o tempo inteiro. A partir do momento que há o pagamento, ele precisa cumprir com aquilo que o vendedor prometeu. Então ele precisa ter pelo menos uma pessoa ali dedicada, 2 dedicadas para que ele possa conseguir isso. Ele pode acumular funções? Ele pode acumular funções, mas tem um ditado que diz que faz um pouquinho de tudo, faz um montão de nada. Então às vezes ele fica perdendo tempo, né, fazendo outras coisas ou acumulando funções, quando ele deveria ter esse time. Garanto para você que num polo de pequeno porte ou que está começando, independente do porte, se ele tiver uma equipe desse tamanho, ele já consegue bater as primeiras metas, fazer os primeiros resultados sem problema nenhum. Legal. E consegue atender a demanda do off, né? Sim. E atender a demanda também do digital, que a gente falou no outro podcast, que é uma continuação. Então, quem está nos assistindo agora tem também esse mindset construído. Opa, ele tem leads né, entrando do seu digital e agora ele precisa organizar a casa dele. Isso é uma fala bem importante, Zé. A maioria das empresas, né, a maioria dos polos, dos parceiros, eles dependem das mídias macro das instituições, né? Então tem uma outra peça importante que ele precisa ter alguém para o digital dele. Exato. Seja um parceiro externo, né, uma agência, alguma coisa, ou alguém ali dentro que consiga cuidar minimamente das campanhas locais. A gente sabe que tudo que é feito das sedes, né, das matrizes, como a galera chama, fica muito macro. Tem as especificidades locais que precisa ter um time desse, alguém que conheça o mercado para apoiar ele também. Porque são, né, você falou no começo, a gente viveu a época onde todos os leads vinham da rua, a gente viveu a época onde todos os leads vinham do digital. Na minha visão, né, e eu posso estar errado, o Jean pode me corrigir se eu estiver errado, é o especialista em marketing, a gente está num momento onde as duas coisas precisam andar muito bem. E eu falei no começo e vou falar isso até o final. Cada especialista na sua caixinha. Exato. Se é uma coisa que você tem dificuldade, se você é alguém mais analógico, não tem esse conhecimento, busca um parceiro externo, traz alguém para fazer isso para você, porque aí você consegue pegar todas as pontas ali e ter uma qualidade de topo de funil muito melhor. Perfeito. Então, assim, estamos falando essa construção de mindset. O lead vem do digital, vem do off, e eu preciso ter um time ali caracterizado, pessoas na sua caixinha. Tá, tenho agora as pessoas. Vamos para a parte agora de treinamento e capacitação. É muito importante, né? A gente já falou em outras falas aqui, essa captação, essa curva de aprendizado. Então, não adianta também o gestor pensar que do dia para a noite ele vai ter uma pessoa muito boa ali, sem ter treinamento, sem conhecer o produto. O que você consegue trazer de insights aí dessa sua caminhada nesse momento agora aqui, meio de outubro, onde né, a maioria das grandes instituições já estão se preparando para esse processo de 2025, e é para isso que a gente está aqui mesmo, para ajudá-las nesse sentido. Qual que é a dica? O que dá para fazer ainda para começar bem esse processo? E se dá para fazer alguma coisa ainda para começar bem esse processo? Cara, vender é uma ciência, né? Então, como toda ciência, precisa ser estudada constantemente. Tem um grande erro que a galera comete em vendas, que é às vezes achar que venda tem a ver com dom, né? Ah, eu contratei aquele cara que é bem relacionado, eu contratei aquele cara ou aquela, né, aquela menina que fala super bem, não tem nada a ver com isso, tá? Na última experiência, estava como diretor, nós criamos uma rotina de treinamentos semanais. Então, toda semana eu treinava meu time. Ah, eu treinava sobre a marca? Não, eu treinava sobre técnicas, eu treinava sobre como cuidar melhor do lead. E eu sei que é um furacão, é o maior período de captação. A galera às vezes olha ali, né, e fala, pô, tenho conta para pagar, eu preciso fazer um número. Calma.
Gasta tempo afiando o machado, gasta tempo tendo as pessoas nos locais certos, mas bem treinadas, que as coisas vão ficar mais fáceis. Então a dica que eu dou para o pessoal que está nos assistindo agora, primeiro é essa. Esquece que venda tem a ver com dom, venda é técnica, e técnica se aprende através de estudo. Com quantas vezes eu treino a minha equipe por mês? Cara, se você treinou a tua equipe há mais de uma semana, a tua equipe já está desatualizada. Tem um monte de coisa acontecendo, o perfil do público já mudou, tem lead sendo perdido, você tá perdendo a mão. Mas eu tenho que treinar esse cara direto. Cara, se você conseguisse ter uma rotina de treinamento diário, seria o excelente. A gente sabe que o volume não deixa isso. Cara, treina uma vez por semana, faz um treinamento específico e lembra, o pessoal, para ser treinado, tem que saber que tá sendo treinado, tá? Não dá pra chamar de bate-papo. Ah, vamos bater um papo sobre vendas? Depois você vai perguntar, o cara fala, mas eu nunca fui treinado. Não. Reúne a equipe, faz um momento semanal, treina esses caras, porque assim, é estatístico, né? Um funil médio hoje de lead, quando você mistura tudo, um funilzão bem mesclado, ele vai dar 6% de conversão. Então você tem 100 leads lá, você tá falando que você vai tratar com todo mundo, vai ter 94 não, vai ter 100 não. Você vai ter 94 não e 6 sims. As últimas equipes que eu liderei treinando semanalmente, elas subiam para 12. E a única coisa que a gente mudou foi isso. A gente continuou buscando os leads, a gente continuou fazendo as tratativas, a gente continuou tendo as pessoas, a gente começou a treinar mais. E tem uma coisa muito legal. Os melhores treinamentos foram as próprias equipes que fizeram, Zé. Que legal. Jeito? Senta a equipe e fala, beleza, última semana, quais foram os maiores impedidores de fechamento de venda? Aí os caras, pá, foi preço? Acho que ninguém sofre, né? Quem tá assistindo com a gente, ninguém sofre de preço. Não, ninguém. Não. Foi preço, foi concorrência, foi não sei o quê. Aí era assim, ô Zé, qual foi o maior empecilho? Preço? Aí o Jean já falava, não, mas eu também tive preço e eu tratei da seguinte forma. Então, quando você olha para argumentação, você conseguia matar com o próprio time. Agora, o time também precisa entender de funil, precisa entender de atração, de oportunidade, precisa entender de conversão, precisa entender como o mercado está tratando. E às vezes a gente faz treinamentos, não, porque eu vou ensinar uma técnica que eu vi no Instagram que o cara fala, caro comparado a quê? Pô, já tá errado. Explica pro cara como funciona o mercado, ensina da base para ele, ensina por que o lead tem essa conversão, quais são as dificuldades. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem tá começando agora, independente da tua meta, para teu time inteiro, porque todo mundo vende, lembra? Ator principal, coadjuvante precisa estar sabendo, senão o seu filme no final vai ter um final que você não vai curtir. Você vai falar, pô, poderia ter feito um desfecho, um clímax melhor aqui. Para teu time inteiro, explica para ele os porquês da sua meta, a galera precisa saber os porquês. Fala sobre coisas básicas, como técnica de fechamento, abordagem, prospecção, mas ensina para ele também algo a mais. Esse cara precisa entender como o mercado se posiciona. Ah, mas ele é vendedor. Ele precisa entender que esses argumentos vão fazer com que ele converta. E lembra, venda de educação é emocional. 95% de todas as vendas são emocionais, mas de educação, eu vou chutar aqui, vou falar que 97,7% é emocional, porque assim, envolve uma coisa que você vai entregar, uma transformação e tal. Um sonho, né? Um sonho, uma realização, ou até mesmo uma frustração. Tem pessoas mais velhas que, olha, me frustrei no passado e preciso atingir esse resultado agora. E eles vão buscar através da É uma educação. mudança de vida, né? Pra Mudança pessoa, de né? vida, exatamente. Então, cara, a dica básica é essa. Entende que não tem nada a ver com dom, não é o cara que fala bem que é vendedor. Eu tô aqui falando hoje, mas eu tive que vencer muitas coisas, eu tive que estudar muito. Exato. Eu fui um cara que odiava venda, com o perdão da expressão, eu não gostava de vendas, até entender que não precisava nascer vendendo. E estudava muito. E depois aprendi que os meus times só iam produzir se eu treinasse eles incessantemente, dia após dia, baseado nas dificuldades reais. Boa. Porque também não adianta, né? Vai lá ver um vídeo e fala, o cara falou que o meu defeito é esse. Não, escuta o teu time, vê quais são as dificuldades, dá ferramentas para eles. Mas isso é inegociável. Para teu time agora, treina ele inteiro e explica os porquês das metas. Você já vai ter 20% de ganho fácil. E Lembra esses 20% dá uma diferença gigantesca. Você pode fazer qualquer conta, né? Imagina, só perguntar para os parceiros que estão aí, fala, pô, 20% a mais de repasse, 20% a mais no fluxo de caixa, é bom? É bom. Aí depois você vai ter, né, que cuidar, reter e tal, mas 20% de caixa hoje é... E o treinamento, que nem eu falei, isso provado, você falou do teoria e tal, eu brinco que o meu conhecimento é mais umbigo no balcão, cheiro da rua, assim. Provado e testado. O simples fato de treinar uma vez por semana o meu time em etapas básicas dobrou a conversão. Legal. E assim, você trouxe aqui alguns insights, vou tentar resgatar e passar aqui na
na minha mente. O primeiro que eu acho que é muito importante e tem muita gente que faz isso é não compartilhar a meta com quem está lá na ponta. Então, e aí tem aquele ditado, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar É bom. tá bom. É isso aí. Então, acho que assim, né? E a gente já falou isso em outros podcasts, assim, dividir a meta, o time precisa estar conectado nessa meta, isso é sensacional. Uma outra coisa que é muito importante, aí também conecta um pouquinho com o marketing aqui, é levantar as objeções. Cara, isso para o vendedor, né, para a parte de treinamento é fundamental, e para o marketing também saber se o lead está chegando e o que ele está dizendo para buscar as otimizações. E daqui a pouco a gente deduzir, né? Exato. Deduzir. A gente sai um pouquinho do achismo e a gente quer, né, quebrar um pouquinho essa, né, essa métrica de eu acho que é assim, comigo é assim. Então, levantar essas objeções. E aí eu vou trazer o próximo tema, que é, legal, beleza, o meu comercial está muito bom, eu tenho um time legal, estou fazendo treinamento com esse meu time, mas e o CRM? Aonde que vai essas objeções? Cara, aqui a gente tem um ponto sensível. Né? Apesar da gente já estar, né, no momento tecnológico, a gente já chegou na parte de inteligência artificial, fazendo muita coisa, e a gente ainda tem uma deficiência, né, no setor, eu digo no setor educacional, do CRM, de qualificar esse lead, de como trabalhar esse lead lá, seja no Excel, tá? Tô dizendo aqui, e sei que alguns aqui Vai ter aquela planilhona lá, tem né? aquela planilha e tá tudo bem. 200 mil nomes. E tá tudo bem, mas Ela funciona. Funciona. se funcionar, tá É o que perfeito. importa. Né? Mas na sua experiência, nessa caminhada que você trabalhou aí, tanto com o top, quanto lá na ponta, às vezes com quase nada. Uhum. Como que o CRM fez a diferença? E se você entende que é necessário ir nesse caminho, se você falar não é nesse caminho, venda é venda, tá tudo bem aqui, mas como que você entende essa parte de CRM? Zé, para ter sucesso, pessoas, processo, planejamento, para depois vir performance. E aí você vai ter um outro P que é propósito. A gente não vai falar sobre isso. Pessoas vêm sempre em primeiro lugar, mas você viu que planejamento e processo vem antes de performance? Talvez eu seja o comercial mais processual né, que você vai conhecer. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar isso. Como a gente acabou de falar, a gente sai do achismo. E, cara, todas as vezes que eu tive dificuldade de entregar resultado foi porque a gente estava gerindo mal. E aí, às vezes, a gente fala gerir, fala, estava gerindo pessoas, estava gerindo KPIs. Não. O CRM, por quê? O CRM não era bem alimentado, o vendedor vai lá e coloca, né? É diferente você colocar o Jean não quis porque achou caro comparado com a concorrência, de colocar só assim, o Jean achou caro. Isso quando coloca o Jean achou caro, a gente já acha o máximo, né? Porque a maioria não coloca. Não, mas eu sei. Tá, eu sei. Você pode ficar doente, sei lá, a gente pode mudar a estratégia, a pessoa pode esquecer com quem falou, você pode trocar de empresa e o que você sabe tá onde. Exato. Entendeu? Então é um ponto super sensível, é algo que vem mudando ao longo do tempo, mas a gente ainda sofre muito porque assim, deixa você, quando você vai criar uma estratégia de conversão, e não estamos falando de estratégia de atração, nada, deixa no escuro. Por outro lado, o especialista de marketing aqui, você pode falar também com muito mais propriedade do que eu, se eu te ligar um dia e falar assim, Jean e Rodolfo, eu tô aqui com uma estratégia, olha, os meus clientes dizem exatamente isso, o meu time tem a média de 5 contatos para poder converter, os que não convertem fogem porque eles dizem que está acontecendo isso, isso e isso. O meu posicionamento é esse, mas eu quero mudar para aquele. Como vocês vão montar a estratégia, muda diferente do que eu te ligar e falar assim, ó, os meus clientes acham caro. Você vai olhar para mim e falar assim, ótimo, 99% dos clientes de todo mundo, de todos os segmentos, acham caro. Entendeu? Exato. Então, assim, seja na planilha, seja num RD da vida, seja, né, qualquer coisa, tem que estar bem alimentado. Legal. Comercial que não tem visibilidade de como está sendo a tratativa, não sabe tratar, porque ele vai pressupor que tudo é desconto, tudo está caro, tudo é disponibilidade. Para o pessoal do marketing, do digital, vai ficar mais difícil, porque eles vão ter que, perdão da expressão, opa, foi para esse lado, vou para esse lado também, não vai ter assertividade. Então eu gosto,
E os meus times, uma das coisas que eu mais cobro beleza, você falou com o Jean quantas vezes? 4 vezes. O que ele te disse na quarta vez? Ele disse, pelo amor de Deus, para de me ligar. Opa, mas vamos ver como é que você fez as outras 4. Nas outras 4 eu só mandei um boas-vindas, nas outras 4 eu já falei do preço. Você consegue acompanhar como o teu time tá e você consegue acompanhar qual estratégia utilizar, né? Legal. Eu preciso buscar lead num lugar melhor, por quê? Porque o meu CRM diz que os meus leads estão desqualificados. Preciso melhorar meu time na argumentação, porque está dizendo que os leads são bons, mas o meu time não consegue fazer a oportunidade de virar conversão. Então tem que estar preenchido, é histórico. Imagina que as pessoas passam, os números ficam e os resultados ficam. Você precisa ter um lugar para poder buscar. E nós não estamos falando nem de BI, de ClickView, de KPIs, nada. Estamos falando do bom preenchimento de um CRM que seja o mais simples possível. Uma planilha. Uma planilha que vai dar certo. Que tenha um mapinha de calor. Por exemplo, o que eu mais gosto no CRM, cara? A gente é lapso. Tem lapsos de memória. Pô, o CRM que me dá lá, ó, você programou para ligar para Joana hoje. Cara, pensa. O tanto que me facilita e o tanto que a Joana se sente importante. Fala, pô, ele combinou comigo. Ligou naquele horário. Da manhã, né? E esse cara tá ligando. Profissionalismo. As pessoas querem fechar com quem é profissional. Diferente de você mandar uma mensagem. Falou, você ficou de me ligar aqui. Você fala, nossa, eu fiquei de ligar pro Rodolfo, não liguei. Quem que é esse cara? Então faz toda a diferença no posicionamento e também na definição de estratégia. Tem que estar preenchido. Dá trabalho. Às vezes você tem pouco braço, mas é igual treinamento. Eu te garanto que compensa você ficar ali, nem que seja 1 hora, 2 horas depois do expediente, preenchendo. Você vai ter muito mais facilidade para poder entender para que caminho você precisa seguir. E a gestão, né? E a gestão. E eu acho que aqui facilita também aquela questão do comercial versus marketing. Boa. Quando você tem um CRM ajustado, o comercial consegue trazer insumos para o marketing. Aí, Jean, vou te colocar aqui um pouquinho na fogueira e vou te perguntar assim de bate-pronto. Qual que é a diferença? O que você sente de diferença na hora de otimizar ali uma campanha? Quando você recebe de um cliente uma informação mais pautada, né? Olha, no meu CRM aconteceu isso, isso, isso. O quanto facilita para você otimizar uma campanha? Então, o quanto de ganho que você tem de produtividade dentro do seu trabalho, ao invés de pegar meio que no achismo, não está convertendo, porque normalmente é assim, o lead está chegando, ô Jean, o lead está chegando, mas não está convertendo. E aí você tem que ir descobrindo o porquê que não está convertendo. Olha, Rodolfo, para te responder isso, eu volto um pouquinho no início da fala do Emerson sobre ter um setor organizado, que ele falou sobre organização. Quando a gente chega para atuar e o comercial tem uma organização que seja mínima, já facilita demais, porque por muitas vezes você chega no cliente e ele não sabe nem a senha do Instagram dele para configurar. Quem dirá quem é o público-alvo dele, como que está chegando o lead para ele. Então, para começar a ter essas informações, faz uma diferença enorme na otimização, economiza tempo na gestão das campanhas, e isso facilita, faz com que o lead fique mais barato e com mais qualidade, porque como ele já sabe quem é o lead dele, como que está a resposta, eu costumo dizer que isso é um caminho de uma via de mão dupla, não é só a gente faz o tráfego e entrega o lead e pronto, acabou, não. Esse contato direto do tipo, como que está o lead, a gente pergunta como que está, entender e ter esse feedback é fundamental para otimizar a campanha. Eu diria que atingir os objetivos finais de campanha de conversão de alunos muda completamente o jogo. Você vai ter igual 2 cenários, como você falou, quando você não tem referência, o que você utiliza é o quê? A expertise de mercado que a gente tem por atuar no mercado. Mas se você acrescentar isso, a informação do lado do comercial muda completamente. Você já, além da expertise, você já tem uma ideia de quem é a pessoa que você vai colocar, como que é o perfil de aluno, como que está a situação ali. Se o aluno está chegando com a consciência boa, ou menor, maior, isso muda completamente o jogo na hora de otimizar as campanhas e fazer um tráfego pago que seja mais direto, custe mais barato e chegue mais assertivo para ali na ponta ele voltar uma pessoa com uma consciência maior, que vai facilitar para o comercial fechar esse aluno muito mais fácil, muito mais rápido. Boa. Então assim, conectamos aqui uma estratégia que precisa de pessoas, eu preciso de treinar essas pessoas nos locais certos, da forma certa, mas eu preciso também registrar isso num CRM que seja mínimo. E aí, para quem está ouvindo a gente, para quem está escutando a gente, pessoal,
existe uma gama de CRMs para tudo quanto é bolso. Desde a planilha de Excel, que pode dar um Google aí que você vai entrar, né, vai conhecer, vai conseguir acessar várias planilhas que podem te ajudar nesse primeiro, né, começo. E tem já ferramentas consolidadas no mercado também de tudo quanto é bolso, desde as mais baratas às mais caras. Então, acho que assim, o que fica de recado aqui desse primeiro follow aqui é que o gestor, quem é o dono de polo, dono de escola, enfim, precisa dentro do comercial não é só ter uma pessoa ali para ficar ligando, não, ele tem que gastar um tempo nesses, vou dizer aqui, vou deixar 3 pilares. Que investir um tempo importante, né? Vai dar resultado. Exato. E vai dar resultado. E é aquilo, né? Vou pegar o número que você trouxe, 6% de conversão de 100, 6 matrículas. Se aumentar isso em 2%, eu estou dizendo que eu estou ganhando 2 matrículas a cada 100. Então, isso lá no final vai me gerar um faturamento muito maior. É a pergunta, né? 2 matrículas a mais por dia, você ficaria feliz? Eu ficaria muito feliz. Muito feliz. Né? Muito feliz. Ninguém recusaria. Ninguém vai falar assim, não, essa eu não quero, deixa pra amanhã. Não, vou deixar pro dia seguinte. Ou vou deixar pro meu concorrente. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Não. E aí, até conectando com o que o Jean trouxe, vamos passar aqui para a parte agora de prospecção e um pouquinho que eu entendo que o comercial também está envolvido nisso, né? O comercial não é só o cara que vai estar ligando, não, ele está muito mais, né, interligado, talvez seja ali o coração da venda, né? Só que antes disso, existe um trabalho bem importante que não é só na mídia paga, né? Quem acerta muito, acerta porque olhou não só a mídia paga, não só o digital, mas ele fez uma pesquisa de mercado e ele foi buscar informações do público-alvo. Então, eu quero começar aqui, Jean, falando um pouquinho de como segmentar, quais são as dicas aí para, né, dicas ou o que você tem no seu mindset quando você inicia uma nova operação, chega um cliente de educação, o que você entende e faz para segmentar ou para descobrir esses públicos, né, alvos, por uma operação que está começando agora ou por um gestor que quer meio que dar um reset, depois desse podcast aqui, ele vai dar um reset e vai começar do zero. Rodolfo, eu diria que a primeira coisa que a gente faz é conversar com o comercial para entender de como está o cenário ideal, como está acontecendo atualmente, para entender em que estágio que o cliente está, em que pé que está a evolução do comercial, de vendas, como é o tipo de pessoas que eles lidam. Através disso, você já faz um briefing com o cliente e te dá muito daquilo que você vai colocar em prática na campanha na hora de segmentar. Então, isso vai entender que tipo de pessoa que está chegando ali. A partir daí, você tem que entender, por exemplo, se é um público mais jovem, então quem vai ser responsável pela efetivação da matrícula vai ser os pais. Então, você tem que entender quem são esses pais, qual é o tipo de consumidor que ele é, quais são os hábitos dele, que tipo de conteúdo que ele consome. Já se é para a instituição de ensino superior, a pessoa vai se matricular, o que ela faz no dia a dia, o que ela consome, que tipo de coisas que ela consome na internet e fora dela. Eu diria que, costumo dizer que você tem que meio que se fosse incorporar a pessoa e entender o que ela faz, por que ela clicaria naquele anúncio ou não, dela, né? Os hábitos dela. Por que ela clicaria? O que ela está vendo ali junto daquele anúncio? Que outro tipo de conteúdo está passando no feed dela? Para que o anúncio seja o mais próximo possível do tipo de coisa que cabe na mentalidade dela, que ela aceita como algo válido, para ficar uma venda mais natural, para chegar um lead mais consciente. Legal. E isso vale para todos os níveis de lead que chegarem. Então, entender a consciência desse lead para daí colocar na campanha. Tipo, qual que é quase aquilo, onde vivem, o que comem. Exatamente, né? Exato. Então, exato. Enfim. Boa essa eu gostei, vou usar inclusive. Peguei. O que fazem, né? Onde vivem. Onde vivem. Então, coloque na sua campanha. Exato, é importante, né? Estamos dizendo aí que é importante, então, essa conversa entre marketing e comercial. Fundamental. Não dá para fazer sem ter as duas pontas. E aí vamos voltar no passinho atrás. Cara,
como que o comercial vai brifar, então, o velho briefing, como que o comercial vai brifar o marketing se o comercial não tem registro? Ou se chega lá e é uma pessoa nova que a pessoa só fala assim, gente, cheguei ontem aqui, eu não sei. Vai falar no achismo, e no achismo Exato. a chance de você errar é muito maior, né? Perfeito. E aí acho que é outra coisa também, Jean, que né, me veio aqui, que é aquele gestor, aquele né, dono de empresa, não só do setor educacional, isso aqui talvez que quer os resultados. Coloquei R$5 hoje, 5, não estou nem colocando muito dinheiro. Só caiu tá? 10 leads? Só caiu 10 leads e não vendi nenhum. Né? Qual que é a curva? Normalmente, qual que é o tempo que você entende aí para que a campanha comece a trazer bons frutos? É lógico que assim, né? E aí vou falar também como dono de agência, como quem já operou grandes campanhas, a gente tem né, a meta e o objetivo de colocar investimento hoje, que hoje já comece a gerar lead e que já comece a matricular. Mas a gente sabe que no mundo real, isso não acontece. Como que você sente isso hoje? Olha, sempre vai ter aquela pressão por ter resultado rápido. Afinal, a internet acontece muito rápido, então as pessoas vão querer que tudo seja rápido. Mas eu começo dizendo que é importante conscientizar o gestor responsável também da instituição de ensino que o resultado vem, mas ele é uma progressão. Ele não é um disparado. Principalmente se tratando de Facebook e Google, que existe um tempo de aprendizado para que a plataforma identifique os leads e melhore a campanha. Então, ela é uma curva ascendente. Então, conscientizar é importante a gestor para que ele tenha essa expectativa alinhada, que é uma curva crescente, mas não vai ser de hoje para amanhã. Legal. Então, assim, né, é por isso que a gente levanta aqui que esse contato, que não precisa ser amigável, né? Não precisa ter né, amiguinhos no marketing e amiguinhos no comercial. Mas que esse contato entre as duas áreas, quanto mais ele estiver próximo, mais o marketing vai conseguir gerar insumos melhores e mais o comercial vai conseguir converter. E quando não converter, vai alimentar o marketing esse processo ele anda. Vai corrigir, né? É benéfico para os dois lados. Sim. Às vezes o comercial pensa, né? E pensa, tá? Eu como comercial posso falar que pensa. A galera vai falar que não, mas pensa. Não vou facilitar a vida do marketing, não. Aí o marketing talvez pense, que aí eu já não tô lá no marketing, né? Eu que não vou facilitar a vida do comercial. É um grande erro, né? Quem tá perdendo é a marca, quem tá perdendo é a empresa. Exato. E eu sou do ponto que quanto mais o Jean puder facilitar a minha vida, mais eu vou falar com o Jean. E quanto mais eu puder facilitar a vida do Jean, e o Jean tocou num ponto muito importante que começa a ficar mais barato. Exato. Talvez a galera entenda isso cara, quanto mais próximo o comercial tá do marketing, o marketing do comercial, mais barato fica, melhora a ROI, diminui CAC, as coisas vão ficando muito melhores. Então assim, eu demorei pra aprender, tá Zé? Eu confesso que no começo eu era do que? Não, ele que faça o dele, eu faço o meu. Até entender que era a maior bobagem do mundo e saber que tinha que trabalhar junto, as duas pontas. Você falou de, é bom ter, não, é indispensável. Se você não tiver, cara, você vai pagar mais caro, vai ter atrito e já viu. Vai patinar, vai capotar. Vai capotar. Vai capotar. Vai capotar. E falando do lado de cá, agora, por esse lado, tem a mesma coisa, que você tem aquela receio, não, vou passar pro pessoal do marketing, não vou facilitar as coisas. Pelo contrário, você vai ter campanhas mais fáceis de lidar, você vai ter o seu trabalho muito mais facilitado se você tiver as informações do comercial, que você vai ficar patinando no escuro se você não conversar, se não tiver essa troca. Quantas vezes eu peguei gestor que falou assim, cara, eu nem sei que campanha tá rodando. Então, o desalinhamento ele começa de uma forma macro e é lógico que isso vai descendo até a ponta, até o consultor que tá lá e infelizmente ele realmente não sabe o porquê que aquele lead tá chegando. Então, aí a conversão vai ser ruim, não vai ser 6%, vai ser 2%, vai ser 1%. Vai capotar. Vai capotar. E para o gestor de tráfego, se ele fizer as campanhas só olhando para o gerenciador de anúncios, é um voo às cegas. Exato. Ele acha que tá bom ou que tá ruim, mas ele só vai saber se ele perguntar e conversar. Perfeito. É um erro, e muita gente comete isso, viu? Olha só pro gerenciador e acha que a campanha tá boa e tá ruim só olhando métricas, só olhando números. Tá gerando lead aqui, tá num custo... Tô gerando lead, tá num custo ok, boa. Número não garante campanha boa.
Exato. O número não garante campanha Volume boa nem e nem sempre, resultado. E nem Volume resultado. nem sempre é um bom indicador. O indicador, né? E muitas vezes a gente olha, tá boa porque tá gerando muito lead. Calma. E às Tá vezes vendo a está pagando estratégia, né? barato, mas o lead não está chegando bom. Então E esse acontece alinhamento é muito. perfeito. Exato. Vamos dar um exemplo prático? Posso quebrar Pode, um pouco claro. aqui? O gestor que tá ouvindo a gente aí, sabe quando ele fala assim, o lead chegou achando que era gratuito. Acontece pouco isso na educação, né? Esse para mim é um exemplo clássico de desalinhamento entre comercial e marketing. E é um caso que geralmente aqui para mim ele vai estar ótimo no gerenciador. Tá barato, Tá barato. tá dando volume, para mim não. Se eu não te perguntar, Emerson, para mim tá beleza, Entendeu? tá ótimo. Aí eu também não vou falar, trabalho do Jean saber que tá vindo gratuito. Não, cara, senta, fala, Jean, nesse momento eu tô abrindo mão do volume porque eu quero mais qualidade. Eu topo pagar, se eu tô pagando 5, eu topo pagar 10 no lead. Beleza, Emerson. Então eu vou fazer esse mudar. ajuste aqui e vai melhorar. Exato. Agora, bola de cristal, só em conta infantil. Uhum. O Rodolfo ainda tá mais acostumado, que a filha dele tá pequena, tá tendo que contar bastante história, então tem bastante Ele essa sabe coisa. bastante. Mas só funciona lá, cara. No mundo dos negócios, no mundo da educação, captação. Se você for gerir por bola de cristal. A galera não tem vai, que ser não vai, adulto, não tem que vai. ser adulto e Legal. profissional e se conversar, porque daí a coisa Sim, funciona. e eu aposto Exato. que nesse momento tem bastante gente falando, eu recebo um monte de lead falando Aham. que é gratuito. Exato. Senta com quem tá fazendo suas campanhas, Exato. senta com o teu comercial que busca ativamente, você vai ver que tá desalinhado ali. Normalmente é ali. Ou tá desalinhado, ou vou jogar aqui, né? Ou tem um profissional que não tem expertise para Perfeito. poder tracionar. Perfeito. E a gente já falou isso em outros episódios aqui. Então, assim, Perfeito. fica a dica aí, repensa, né? Essa comunicação ela precisa acontecer. E eu vou dizer, até para quem, né, tem aí a operação de comercial e marketing, bota a galera junto. Mesma sala, Mesma sala, reunião junto. reunião junto, dele junto, quem não faz dele, né, faça dele junto, e a coisa vai fluir. E aí a gente chega num papo muito legal agora, que é, tá, beleza, né? O Jean, que como especialista encontrou o público certo, tá gerando leads em volume, porque, né, para o comercial também é volume, precisa de volume, num custo legal, e aí chega esse lead pro comercial. E aí, Emerson, quais são as táticas estratégicas? Abre aí seu arsenal de estratégias De para o ferramenta. pessoal aqui, de ferramentas para o pessoal. Anota aí, hein? Vai anotando, Anota aí. Eu vou entregar, mas só um pouquinho do. Não, só um pouquinho. Só. Só um pouquinho. Não, assim, eu tenho, que nem eu falei, eu tenho uma linha diferente, Rodolfo e Jean, de pensar. Às vezes a galera, se tivesse outro especialista aqui, a gente fala assim, não, eu preparo meu time só com técnica de fechamento. Eu quero dar um passinho atrás. Você se posiciona como polo de milão ou de milhão? Por quê? Porque se você posiciona como polo de milhão, você vai vender valor agregado, então a estratégia é diferente. Estratégia é uma outra condução, uma outra linha, um outro tipo de treinamento, outro tipo de profissional. Você se posiciona como polo do milão, cara, sinto muito. Todo mundo vai bater na tua porta pedindo desconto. É a única estratégia que você vai ter que entregar para ele. Desconto. Porque você se posicionou dessa forma. Vai brigar no entendeu? preço, né? Você entrou numa seara onde você se posicionou para ser o cara que você não enche o funil. Você só coloca no fundo do funil e tenta conversão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre conversão é isso. Decide o caminho que você quer seguir, se é do milão ou do milhão. Se você seguir o do milhão, que é uma estratégia mais robusta, fala mais de marca, lead mais qualificado, é um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena, você precisa entrar no emocional da pessoa e mostrar para ela tudo aquilo, né, que a pessoa vai conseguir escolhendo você. Caracteristicamente falando, Rodolfo e Jean, todas as EADs e os presenciais são 99% parecidos. Vamos lá, eu vou definir um EAD aqui, tá? É flexível, tem professores, mestres e doutores, as provas são online e eu não cobro taxa de vestibular. De qual EAD eu tô falando? De 99% dos casos. Então, vamos voltar. Você se posicionou como polo de milhão, como uma instituição de milhão. Você precisa treinar teu time com um time de milhão. Teu time não pode ir para lá já falando de preço, falando de desconto. Tem que pôr um spin selling ali, tem que entender um pouquinho de neurovendas, gatilhos emocionais ali, porque você vai entregar uma sensação para essa pessoa. Boa. O lead precisa ser nutrido. Mesmo que seja o polo do milão, você tem que elevar o nível de consciência desse cara. Então você vai ter que nutrir, você vai ter que ter um onboard muito bem feito, você vai ter que ter um time receptivo. Porque assim, cara, o que eu vou falar aqui agora pode parecer loucura, né? Eu nunca fechei uma venda. O cliente fechou.
Porque eu conduzi ele pro fechamento. Então eu não precisei falar pro cara, ó, você tem que fechar comigo. Por quê? Porque eu fiz uma condução, tava bem treinado, treinei bem um time e as coisas aconteceram. Quando você se posiciona como polo do milão, que aí é o cara que só comunica bolsa, só comunica varejo, cara, sinto muito. Você colocar uma IA lá falando que hoje você tá com 50% de desconto, talvez sua conversão seja a mesma. Entendeu? Do que você ter uma pessoa lá. Porque assim, não tem diferencial, né? cara, pega e faz um teste. Eu vou desafiar agora os gestores que estão nos assistindo ou os líderes e fala, manda uma mensagem pro teu time agora, vai lá, compra um chip diferente. Manda uma mensagem pro teu time e fala assim, olá, eu gostaria de saber quais são os cursos que você tem. Teu time vai te responder exatamente isso, se você for o polo de Milão, tá? Exatamente isso. Nós temos mais de 1000 cursos no nosso portfólio. Nós somos IGC 4, 5, 3, 2 CI e hoje nós estamos com uma campanha de 50%. O cara nem perguntou qual é o preço e eu já soltei para ele no peito dele que eu tô com 50%. Não tem estratégia no mundo que eu vou ensinar aqui pro cara converter mais. É tipo, cara, continua dando desconto, gera volume de lead, paga baratinho, você vai fazer isso. O cara que se posiciona de forma diferente, o teu vendedor vai responder diferente. Primeiro eu gostaria de saber qual é a função, qual a finalidade que você está procurando um curso. É pessoal, é profissional, está buscando uma melhora, não está buscando uma melhora, é progressão salarial. Você chegou até mim de que jeito? Você ficou sabendo de mim como? Quais foram os atrativos? Você já conversou com outra concorrente? Ah, eu não pergunto isso pro meu cliente. Cara, você precisa perguntar. Se ele já conversou com a X e você sabe que você tem diferenciais do X, vai lá e explica para ele. Não adianta você falar que você é IGC5, o outro deve ser também. Não adianta você falar que tem 90% dos professores mestres doutores, o outro tem também. Não adianta você falar que seu EAD é flexível, o outro é também. O conceito de EAD é esse. Exato. Entendeu? O conceito de EAD é esse. Então, vai depender muito mais do posicionamento para geração de lead. E aí o Jean pode me corrigir se eu estiver errado, você mais ainda. Se eu me posiciono com uma estratégia de fundo de funil, eu só vou fazer isso, cara. Só vou dar desconto, bolsa, 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 bolsa. Perfeito. É Se eu me posiciono com uma estratégia, né, de nível de consciência, aí eu vou ter uma tratativa totalmente diferente, vou aumentar ticket e tal. Com certeza. Agora, dica prática, para não parecer que ficou tudo meio solto, o seu cliente precisa entender 3 porquês. Por que eu preciso, por que eu preciso agora e por que eu preciso agora e de você. Se o teu cliente entender por que ele precisa agora, porque ele precisa agora e de você, ele vai comprar. E você vai aumentar o ticket, entendeu? Agora, se o cara te der bom dia e você vai responder para ele bom dia, 50% de desconto, você vai continuar tendo ticket baixo, vai continuar dependendo de muito volume e com todo o cuidado do mundo, você vai ter um monte de tirador de pedido e não de vendedor. Exato. Então precisa se posicionar da forma correta e entender os 3 porquês da venda. Aí as coisas vão fluir. Perfeito. E você falou uma coisa que é muito legal e a gente fala bastante também, que é esse engajar. Né? Engajar o lead, manter ele nutrido, né? Manter ele nutrido. Né? Muitas das vezes, né, pode acontecer de vir um lead mais desqualificado. E aí o que a gente escuta aí é falando muito do marketing. Né? Tentei uma vez, o lead era ruim, eu não tentei mais. Então eu não engajei com esse cara. Então eu não mandei, eu não falei com ele, eu não fiz essa sondagem. Então eu fui muito direto, né? Muitas das vezes porque tem muito volume, né? Normalmente quando a gente está atacando muito o preço, gera muito volume, né? Porque o cara ele só está querendo literalmente preço. E eu acabo não engajando muito esse lead. E a gente fala muito, né? Que quanto mais engajado, quanto melhor a consciência desse cara, melhor a conversão. Por quê? Não tem só uma instituição de ensino, não tem só uma escola de fundamental, tem várias. Né? E se a gente for colocar literalmente, a grande maioria tem as mesmas características. Né? É uma outra diferenciação. Eu acho que, né, e aí eu vou falar o que eu acho, né, e não sou especialista em comercial. Eu acho que muitas das vezes o posicionamento está errado. Está olhando no que todo mundo faz, quando deveria olhar no que te diferencia das outras. E aí é lógico, né? Esse conhecimento, esse checklist que a pessoa faz com o lead, ajuda ela a entender se eu vou atacar preço. Pode ser que numa estratégia eu vou atacar preço, mas pode ser que na grande maioria eu vou atacar a qualidade, o diferencial, por que eu sou melhor, eu consigo responder os 3 porquês. E aí assim, o Jean vai ficar muito mais feliz quando eu ligar e falar, Jean, quando eu pergunto de onde o cara vem, o cara normalmente me compara com fulano, ele tá...
90% me procura porque quer ascensão profissional. Os caras têm entre tal e tal idade. Ah, mas isso aí não é... Cara, é o comercial, isso aí é no onboard. Isso ajuda cara, demais a gente entendeu? a otimizar e te levar clientes melhores ainda. Mais Exato. alunos. E de novo, estamos falando aqui, ó, pegamos um monte de coisa de clientes e aonde que eu vou registrar isso? CRM. Porque senão vai ficar na Histórico, cabeça. pelo amor de Deus. Senão vai ficar na cabeça. Senão vai ficar assim, ah, beleza, Jean. Cara, eu peguei um cliente aqui que falou assim, nossa, mas deixa eu ver. Ah, ele falou assim, mas já perdeu ali. Então, gente, assim, ó, dicas valiosas aqui. Vocês precisam entender que tá tudo conectado e tem um processo. Né? Tem um porquê. Processo E tem um porquê. e tem um porquê disso. Tem o processo diz que quando você segue ele, aquele resultado é minimamente garantido. Exato. Então, quando você segue um processo bem definido, a chance de você ter resultados é muito maior. Ah, se eu seguir é garantido? Não, mas você diminui drasticamente a chance de você errar. E aí eu acho que ninguém quer continuar tendo, né, muitos erros. Se você não seguir, é garantido que você não consegue. Exato. Exatamente. Boa. Se você não seguir, 100% de certeza que você vai quebrar a cara. Se você seguir, aumentando para 80% a chance de você ter sucesso. Cara, qualquer coisa que você me der uma 100% de chance de errar e a outra 80% de chance de acertar, eu troco na hora. Perfeito. Eu vou nas 80% na chance de acertar. Claro. Entendeu? E conectando aqui com o engajamento, acho que outro que agora ainda se torna muito mais forte é essa personalização do contato. Acho que é algo que vem, né, crescendo ainda mais. Né? Nós todos, como consumidores, nós queremos ser únicos. Né? Eu acho que essa tendência por causa da IA, por causa de um processo repetitivo, a gente está perdendo um pouquinho dessa personalização. Eu acho que, né, vou deixar você falar qual que é a sua visão, você está lá na ponta, você sabe como é que faz, mas para mim, o tornar engajado é quando eu saio um pouquinho dessa repetição de perguntar o nome da pessoa e já mandar Toma aqui 50%. E tornar esse script personalizado. É lógico, precisa de script, né? E você vai saber falar, lógico que precisa, né? A gente que não é tão conhecedor, a gente sabe, nós temos os nossos scripts. Temos. Nós temos os nossos scripts, mas é lógico que dentro do script você precisa personalizar, você precisa ser maleável. O que você acha disso? Pra mim, você matou a pau quando você fala do tem IA, tem que, né? Eu tinha uma frase antes, agora não dá pra usar mais, que eu falava que em tempo de WhatsApp uma ligação era uma declaração de amor pro cliente. E, gente, a gente tem que amar o cliente mesmo, tá? Diz que se a gente acabar com o cliente, a gente acaba com o problema. Se a gente acabar com o cliente com o problema, acaba a empresa, então não dá. O Scripts, ele é um bom balizador. Vamos lá. Balizador. O que é um balizador? Diferente de uma coisa que você tem que seguir a risco, o balizador é todas as vezes que eu precisar fugir ou que eu me perder, eu volto aqui, eu tenho uma linha lógica para as coisas acontecerem. Script é bom até a página 2. Quando a página 2? Quando o cliente começa a demonstrar suas pessoalidades. Nós somos clientes, a gente troca de lugar direto. A pior coisa que tem é quando você vê que o cara colocou para você uma mensagem pronta. Por que eu gosto do atendimento do humano e do IA eu uso como um apoiador? Porque a IA vai ser programada para fazer exatamente aquilo. O humano é o único cara que tem capacidade, é a única pessoa que tem capacidade para olhar e falar, opa, o Rodolfo fugiu daquilo que eu tenho como prática. Essa é a hora que eu personalizo. Essa é a hora que eu converso com ele de uma forma onde o Rodolfo e o Jean olham e falam, opa, ele começou a me ouvir. Porque assim, quando a gente tem scripts mal feitos ou equipes mal treinadas para usar o equipe como apoiador, começa a acontecer as deduções, né? O Rodolfo falou que precisa pensar. Às vezes ele precisa pensar porque ele precisa pensar. Aí o script está programado para, se ele falar que pensa, você vai lá e dá mais 5% para ele. Aí o vai lá falando, não pensa não, toma mais 5%. Exato. Entendeu? E eu não preciso E disso. às vezes aí ele só vai pensar mais 5%. Ele vai continuar pensando. E se você conversar com o Rodolfo vai te dizer, falar, cara, eu preciso conversar com a Flávia. Eu preciso trocar uma ideia. Eu preciso entender. Eu gostei. Já estamos num preço ok para mim. Eu só preciso até amanhã. Respeita o cliente. Então precisa ter esse atendimento personalizado, porque senão fica muito robotizado. E aí aqui eu vou falar uma coisa polêmica, né? Me irrita muito quando pega esses gurus de venda e fala assim, a venda tem que ser humanizado. Cara, humanizado vem de ser feito por um humano.
Então o mínimo que você tem que entregar pro cara já é ser humanizado. Agora, o personalizado faz a diferença. Exato. Chamar pelo nome, escutar, fazer as perguntas-chave para saber por que o Zé tá procurando, né? Por que o Jean veio até aqui. E quando você faz isso, você para de dar desconto à torta e direita, você para de achar que a sua localização é ruim, você para de achar que o concorrente que tá há mais tempo no mercado tá levando porque ele tá mais... Não, você começou a ouvir. Existe uma coisa que o marketing faz muito bem e que o comercial deveria fazer mais, que é ouve teu cliente, cara. E aí você personaliza, porque o cara vai fugir, o cara vai seguir aquela estrutura. Pra fechar, minha mãe um dia falou uma coisa pra mim, eu achei fantástico, eu uso isso em todo treinamento de vendas. Receita do bolo. Todo bolo de laranja é igual? Não. Não. Por quê? Pela mão do confeiteiro. Se nós três pegarmos um bolo e seguir exatamente, o seu vai ficar mais fofinho, o seu vai ficar mais solado, o meu vai ficar muito ruim, porque eu não sou de fazer essas coisas. Só que, por que o do Jean ficou melhor? Porque o Jean olhou e com a mão dele, ele personalizou, ele adaptou, ele falou, opa, isso aqui dá pra fazer um pouquinho diferente. Mas ele tinha, se ele não soubesse pra onde ir, ele tinha a receita do bolo pra fazer. Exato. Teve um feeling melhor, né? Mais vivência, já passei por isso antes. Cara, eu gosto desse bolo com uma calda diferente, ele vai e joga uma calda. Pô, não tava na receita, mas ele personalizou. Exato. Ganhou o cliente. Só que se ele tivesse totalmente perdido, ele ia usar a receita e no mínimo ia ficar um bolo onde todo mundo ia comer. Perfeito. Ninguém ia falar, parabéns, vai pro Masterchef. Mas o povo ia falar assim, bom exemplo da sua mãe. Vai falar assim, ó, cara, legal o seu bolo, eu comi, tava bom. Agora, a expertise dele, o personalizar dele, vai fazer o bolo ter a cobertura e vai fazer ser mais agradável. É isso. Tem que ter a receita do bolo? Tem. Mas tem que ter a personalização de quem tá fazendo também para poder atender melhor o cliente. Bom exemplo. Boa. Bom exemplo. E avançando aqui, vamos para a parte prática de dados. Acho que, né... Olha com o Jean. A gente fala muito aqui que sem dados, sem relatório, mínimos, mas sem você ter isso, né, é praticamente impossível ter um negócio saudável. E aí é em qualquer negócio. Pode ser o Joãozinho da padaria ali da esquina. Se ele não tiver pelo menos um dado, quantos pães ele vende no dia, ele vai fazer uma fornada a mais ou a menos, né? Ou vai deixar de vender ou vai perder aquela fabricação. E no comercial, diferente do marketing, também tem indicadores diferentes, mas que se comunicam um pouquinho. Quais aí, né, você consegue trazer aqui para quem está começando agora ou para quem tá na jornada, já há um tempo, mas não acompanha isso, né, e quer se preparar já para 2025? Quais os indicadores aí que você entende que são chaves para um sucesso de um time comercial? Bom, primeiro de todos, ele precisa conhecer o funil de conversão dele, né? Então, todo o KPI que der para ele ali, conversão, como tá a performance do time dele, ele tem que ver isso. Como tá de topo para meio, de meio para fundo. Independente se ele usa funil em Y, funil, qualquer coisa. Ou ampulheta de vendas, ele precisa olhar para isso aí. Depois que você entende como tá a performance, você começa a ter indicadores ali de como tá a qualidade, né? Então, tem uma coisa que eu costumo dizer que um indicador muito importante, ele precisa olhar a cadência e a latência das ações que ele faz. E a gente já vai chegar em outros, mas então... Como é que seu time converte aquilo que você faz e qual é a frequência, qual é a intensidade que você faz isso, se isso é suficiente. Depois a gente vai entrar nos KPIs mais comuns, que aí vai um pouco, o marketing comercial acaba falando a mesma coisa. Um que eu gosto muito é ROI. Eu preciso saber se aquilo que eu estou investindo está tendo retorno. Porque, eu estou investindo 2 mil para ter 5 de volta, tá ruim. 2 mil para 5 reais tá ruim. Cara, eu estou investindo 2 mil reais e estou recebendo 3 de volta, eu já tenho ali, né, um LTV legal, que é outro importante. Você precisa ter ali o tempo, né, o lifetime value desse cliente com você, outro muito importante. Então você precisa acompanhar muito isso. Você acompanha ali o ROI, acompanha a LTV, o churn, né, que é como é que tá ali sua evasão, como é que tá a recompra, como é que a galera tá ficando com você ou não, quantidade de cliente que você perdeu versus a quantidade de cliente que você ganhou. E eu acho que esse vocês vão poder falar melhor que eu, que é o CAC. Custo de aquisição do cliente. Aí o marketing usa mais CPI, CPL, vou deixar o Jean falar mais sobre isso, que aí é um pouco mais já enviesado para o marketing e tal, mas eu basicamente olho isso hoje, performance do meu time, as conversões, eu olho o ROI, olho o LTV, olho o churn e olho o CAC.
Legal. Esses indicadores são indicadores que já me dão uma consciência estratégica muito boa para poder fazer as decisões. Perfeito. Funil de vendas, se o cara dominar o funil de vendas com essas conversões, ele já tem 90% da estratégia comercial dele pronta só naquilo que ele tem de informação aí dentro. Perfeito. E a gente falou, né? Você conseguiu trazer um resumo aí, e eu concordo contigo. Vou abrir também para o Jean trazer um pouquinho aí do funil, né? Vamos falar tudo parte de ter de ter um funil, né? Então, né, gestor, dono de empresa. Se você não tem um funil lá no seu comercial bem definido, já está começando a errar por aí. Né? Enfim, então já está acompanhando errado os leads que o marketing está trazendo ou os leads que o seu trader está indo buscar na escola. Acabou, né? Você está acompanhando errado. Então, acho que você trouxe aí bastante indicador, alguns. A gente compartilha, né? O LTV compartilha, o CAC, enfim. Já quando você, né, olha para tudo isso que o Emerson trouxe de indicadores, o que você analisa numa jornada de funil, olhando para indicadores, tá? Para dizer ali se ele tá bem no funil, quais indicadores quando você olha para as campanhas lá e fala assim, opa, consigo fazer uma relação aqui com esse funil e eu sei que tá indo legal, que não tá indo legal, mesmo sem o Emerson comentar sobre esses indicadores. Como que você lida com essa parte de acompanhamento de funil? Olha, a métrica principal nossa, ela vai ser o CAC, o custo de aquisição, que pode ser CPL, no caso, para geração de lead para a instituição de ensino. Vai ser o principal. Mas lembrando que não é porque o número está legal que o lead é bom. Então tem que ter esse contato. Mas antes dela, existem algumas métricas que são importantes que a gente olha. O CPC, quanto que a gente está pagando o clique, o CTR, para ver se o anúncio está sendo bastante clique, se ele está sendo atrativo ou não. Existem algumas métricas que você tem que olhar anteriormente, mas a que mais importa, no fim das contas, é o custo por aquisição. O principal é você olhando aquilo ali, quanto você está investindo por dia, quanto está dando de ROI aquilo ali, quanto você está pagando para que um aluno entre no funil para ser atendido pelo comercial. Esse é o mais importante de todos. Alinhado isso com leads bons, é o que vai importar no fim das contas. Você tem várias outras métricas do CPC, você tem a do CPL, você tem CTR, que a gente olha ali, algumas compartilhadas ou não, mas o que manda no fim das contas vai ser o CAC. Legal. Então a gente pode fazer aí, né, quem está nos ouvindo, né, se você não está familiarizado com esses termos, é importante que você se familiarize, busque conhecimento, dê um Google, né? Tudo que a gente falou aqui. Não é difícil ter esses indicadores, né? Não é difícil não. ter, é bem fácil. Então, aí, quem tem, né, tá começando agora, dê um Google ou pode chamar a gente aqui, vai ter as nossas redes sociais, chama a gente aqui, a gente tira dúvidas. Então, vamos partir de um primeiro ponto que o gestor, o dono de empresa, quem está nos ouvindo agora precisa ter ciência desses dados. E aí, né, tanto comercial quanto marketing tem esses indicadores, alguns compartilhados e outros separados, mas eu acredito também, estou com vocês, que o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, ele baliza muita coisa, né? Se uma ação de marketing está funcionando, se uma ação de rua, se um outdoor está funcionando. Então, você precisa saber se está chegando este lead e se o custo está valendo, né? E depois o ROI. O quanto eu investi tá voltando, né? E está voltando. Então, assim, eu considero que no mundo perfeito, para o marketing, né? Quando o comercial chega e fala assim, ó, o meu custo de aquisição tá alto e o meu ROI tá baixo, eu já sei que, opa, tem um problema aqui nas minhas campanhas. É diferente de quando o comercial chega e fala assim, ó, Rodolfo, não tá convertendo. Ah, mas por que não tá convertendo? Como que você chegou que não tá valendo a pena esse investimento? Sim. É quando o gestor tem esses dois dados. E só pra gente finalizar aqui, o Emerson, quantas número pode ser no né? Quantos polos, quantas empresas que você já passou por esse caminho
que tinha muito bem definido esses indicadores mínimos e essa construção de indicadores. Qual que é a sua opinião sobre isso? É a real ou é a ideal? Não, É o mundo real? É o mundo real. É o mundo real. Cara, o mundo ideal seria que a maioria, que eu dissesse pra você assim, ó, a maioria tem, a gente tá com controle, né? O pessoal cuida bastante e tal. Infelizmente, ainda é a mínima parte. Só que aí tem um ponto positivo. Todas as que eu participei, e foram bastante, né? As principais marcas que eu representei, tem mais de 1000 polos cada um. Todos os que tinham minimamente, e era assim, ó. O cara sabia que o gestor ou a gestora sabia que o CAC dele era 300, mas que retornava R$700 para ele, por exemplo. O cara sabia que a conversão do time dele de topo para fundo era de 8%. O cara sabia, né, o gestor e a gestora sabia que o foco dele não estava no fundo, estava no meio de funil. O cara que tinha esse controle básico, e aí eu tô falando para você de 4 linhas de uma planilha de Excel. Era o cara que se destacava, era o gestor, a gestora que tinha assim, excelentes resultados, era o que era chamado na frente da convenção, porque o resultado era espetacular, entendeu? Emerson, você viu muitas pessoas que não tinham processos crescerem também? Vi, tá? Só que com muito mais dificuldade e com muito menos estabilidade. Perfeito. Chegavam lá em cima com um número imenso de alunos, mas não sabia se era bom captar 1000, porque às vezes ele captava 1000 e perdia 2000. Tô felizão que eu captei 1000, tá? E os outros 1000 que saiu? Teu churn tá horrível. Entendeu? Às vezes o cara falava, tá caro como? Você tá investindo, pô, eu tô investindo R$1000 numa matrícula. Respira, você tá investindo 1000, mas tá te retornando 4000. Olha que margem interessante. Normalmente os polos, as escolas que tinham dificuldade, tinham desconhecimento. Aí entra, né? Despreparo e aí entra também o desespero. Começa a achar que tudo tá ruim. Então, assim, infelizmente, é a minoria da ponta. As grandes empresas, as matrizes já têm isso de cabo a rabo, já tem um monte de informação, né? As pessoas têm dificuldade em ver dados e gerar informação também, tem que ter muito esse cuidado. Agora, os que tinham 3 linhas numa tabela de Excel bem controladas, estavam, assim, anos-luz na frente. Foram os que cresceram com mais tranquilidade, os que expandiram com mais facilidade. Então, assim, é indispensável. E aí, gente, estamos chegando quase aqui no final do nosso podcast e é uma pena porque o papo tá muito legal aqui, fluiu bem. E eu acho que esse é o resumo que a gente quer trazer desta integração entre marketing e comercial. Eu acho que quando tá alinhado dessa forma, é muito mais fácil as estratégias, né? Um planejamento, ele consegue ser executado de ponta a ponta. E o resultado ele vai ser real. E eu considero, né, e quero, né, escutar de vocês também, mas eu considero que o resultado ele é uma variável que tem uma composição de N fatores, né? Pode ser que a gente planeja, que o comercial também está tudo alinhado, o marketing está alinhado, mas acontecem fatores externos. Vou jogar um fator pandemia, né? Pode acontecer um fator que está fora daquilo e olha que o planejamento a gente faz pensando no pior e no melhor cenário, né? Mas há uma possibilidade muito grande de que quando há esse alinhamento, e é essa bandeira que a gente vai levar até o final, de quando há esse entendimento mínimo entre comercial e marketing, que as coisas acontecem, né? Quero escutar a opinião de vocês. E também junto, como que esse compartilhamento de dados, enfim, né? Não é só, tá sentando do meu lado, né? Eu dei a ideia aqui, né? Senta os dois do mesmo lado, né? Os dois que eu estou dizendo aqui, um comercial e um cara ali do marketing. Mas não adianta nada também se essas pessoas elas não compartilharem esses dados, ou se o gestor que está lá em cima ele tem essa dificuldade de passar um dado porque é sensível. Lógico que a gente sabe que tem dados que são sensíveis, né, de faturamento, né, enfim. Mas minimamente esses dados eles precisam ser compartilhados. Então acho que as coisas elas caminham juntas. É um alinhamento entre times e um compartilhamento de ideias, de dados. Qual que é a opinião de vocês aí para a gente chegar no fechamento? Vou deixar o Jean falar porque eu não quero que acabe, então eu vou deixar ele falar, que é mais tempo. Vai lá, Jean. Tá bom. Eu diria o seguinte, o dia a dia
do marketing é facilitado conversando com o comercial. Eu resumiria isso. Não negligencie informações. O dia a dia do marketing é facilitado com informações do comercial. E acredito que ele vai falar também o contrário também. Então, não faz sentido não ter essa junção de ideias, porque o trabalho fica mais fácil, flui melhor, rende melhor. Então, não tem porquê. É fundamental para você traçar uma boa estratégia de marketing que você tenha alinhamento com o comercial. Não tem como fugir disso e fazer uma boa estratégia fugindo disso. Não tem como. Você fazer um planejamento de marketing funcionar no meio do seu funil, você saber por que está dando problema, por que teu lead está caro ou está muito barato, você achar que está bom, se você não tiver uma conversa com o comercial. Não funciona. Então, Legal. conversa em si. Boa. É um casamento, né? É um casamento. E casamento só dá certo às claras, onde todo mundo comunica tudo, tem acesso às informações, tem diálogo. Já tem algumas empresas que até confundem, né? O diretor comercial é o diretor de marketing e vice-versa e tal. Essas costumam, inclusive, ter mais facilidade nas coisas ali, porque você tira atrito. Quanto, assim, Zé, acho que o principal é a galera ter essa clareza de que não dá pra fazer sozinho. Que toda vez que eu dificulto o trabalho do Jean, se a gente colocar como persona, eu dificulto o trabalho do Emerson. Toda vez que o Jean dificulta o trabalho do Emerson, ele dificulta o trabalho do Jean. Eu acho que ninguém quer fazer ter essa dificuldade. Aí, às vezes, alguém pode estar pensando, pô, mas eu tenho um polo, eu também preciso disso. Cara, o tamanho que for, o tamanho do seu polo, da tua operação, você tem 50 polos, você acabou de abrir uma escola, você precisa ter essa comunicação, as cabeças precisam pensar iguais, e aí o casamento vai ser feliz, né? É legal você chegar em casa e ter a mesma comunicação, saber quais são os meus objetivos. Cara, usando o casamento, imagina, você quer poupar, sua esposa quer viver o momento. Se vocês não se alinharem, provavelmente o casamento acabe, porque vocês vão, né, ter briga e tal. Eu sou casado já há 10 anos, né? A Bruna deve estar vendo a gente lá, deve estar esperando eu falar o nome dela, ainda bem que eu falei. Boa. E assim, cara, se não tiver clareza, eu só tô com a Bruna há 12 anos, né? E a gente tá junto desde os 16, então são 18 anos juntos. Que a gente sempre se comunicou e olha, é por aqui que a gente vai. Comercial e marketing é a mesma coisa. Né? É um casamento que tem que ter muito diálogo para que as coisas facilitem, todo mundo caminhando num objetivo comum, né? Exato, e é um bom exemplo, né? E existe casamento perfeito? Não. Não existe, né? Existe muito diálogo, né? Existe um ganha-ganha, né? Não é perde-ganha. Eu acho que, né, a gente precisa tirar esse pensamento de que para eu ganhar o outro tem que perder. Eu acho que se a gente pudesse trazer um resumo de todas as nossas falas aqui, fechar esse capítulo entre marketing e comercial é uma relação de ganha-ganha para o negócio. Né? Quando a gente entende, né? E muitos negócios que dão certo, e a grande maioria dá certo, é nesse sentido. Quando a empresa em si, não é só essas duas áreas, é porque a gente colocou um olhar específico em cima dessas duas áreas, mas eu acredito que são todas, né? Não adianta também só um comercial e o marketing alinhado, mas o financeiro não tá, o pedagógico também não tá, enfim. Então acredito que é isso. E para fazer um fechamento aqui, eu vou te colocar na fogueira, né? Para a gente fechar aqui. Estratégia de fechamento, cara, né? Vamos pensar no mundo agora. Vamos pensar no fantástico mundo de Bob. Perfeito. Gostou? Entreguei, né? Entreguei. Então vamos pensar no fantástico mundo de Bob, onde, né, tudo isso que a gente conectou aqui, pessoas, né, bem definidas, onde eu tenho, né, um treinamento, eu faço regularmente o treinamento, onde eu tenho uma ferramenta que pode ser um Excel, mas eu tenho uma ferramenta onde eu registro os meus leads, o meu consultor, ele coloca tudo ali, onde eu tenho um bom marketing que está atento às necessidades, que fala com o meu comercial, enfim, onde eu tenho uma estrutura perfeita e chega esse cara lá para você. E aí aqui é uma dica para quem está nos escutando, né? Eles estão preparando para 2025. Traz aí uma ideia, algo que você usaria de fechamento de lead.
cara E tá... olha que esse lead, Aham, ele é bom. Ele Aham. chegou com uma consciência, né? Esqueci de falar isso. aham. Ele chegou com uma consciência legal, ele já conhece o mercado, ele já Uhum. prospectou, ele não tá procurando desconto. Uhum. Uma campanha ali, sabe aquele ás na manga? Tá te jogando na fogueira, hein? Cara, mas assim, na verdade, ele facilitou minha vida, né? Porque assim, se o cara chegar Coloquei no com mundo nível- ideal, né? Chegou com nível de consciência elevado, chegou sem pedir desconto, eu vou olhar pra ele e falar assim, e aí, é débito ou crédito? Né? É óbvio que a gente sabe que isso não acontece. Então, assim, se eu pudesse falar uma coisa para as pessoas o quanto mais benefícios e vantagens você vender o teu produto, mais fácil vai ser o seu fechamento. Beleza? Boa. Então é uma condução. É difícil você fazer um atendimento de qualquer jeito e ter uma fórmula mágica para chegar no final e falar assim, ó, agora eu faço isso, eu errei em toda a minha condução e agora eu faço isso. Eu tenho uma metodologia de vendas que é a vencer e eu falo justamente isso, você precisa passar por todas as etapas para poder acontecer isso. Então assim, se você fez todas essas conduções, ativou os gatilhos, você tem um nível de consciência legal, foca na dor que o teu produto resolve. Tem uma fala do Caio Carneiro, que ele bombou nas redes sociais, que já é antiga, mas ele popularizou, que é: uma vez me perguntaram como eu vendo uma panela. E eu falei, olha, você não vende panela, você vende momentos em família, entendeu? Sim. A venda de educação é muito isso. E ela só é feita através de 3 fatores. Gatilhos emocionais, que aí eu posso sugerir um livro pra galera ler, Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira, é excelente o livro. Boa. Ele fala de mesmo. copy, ele é bem Ótimo. legal. E vantagens e benefícios, os belos e bons CVBs da vida, características, vantagens e benefícios. Você não vai comprar essa cadeira porque ela é preta, e nem porque ela é almofadada. Você vai comprar porque ela é preta e suja menos, ela é almofadada e permite você ficar mais tempo, ela é mais confortável. Boa. Entendeu a diferença? Opa. Ninguém vai comprar porque o teu EAD é de 99, porque tua escola tem conceitos e tal. Ela vai porque seus professores são mestres e doutores. Ela vai comprar porque qual é a diferença de ter mestres e doutores? O que é a vantagem e o benefício de ter uma escola com mestres e doutores? Sei lá, se for num caso de uma graduação, profissionais mais qualificados, com maior empregabilidade, isso vende. Isso fecha a venda. Agora, profissionais, eu tenho professores 90% mestres e doutores. Isso não vende, com todo respeito. Então a dica é isso. Uma boa condução, mas foca nos gatilhos emocionais, nos gatilhos mentais e não esquece de falar das vantagens e benefícios. O cara tem uma dor. O seu cliente tem uma dor. Teu produto sana ela. Então só fala pra ele, você só precisa ser claro. Perde Legal. o medo e fala, ó, a cadeira é preta, é almofadada. O que faz com que ela suje menos, é mais confortável. Como eu sei que você queria cadeira preta para fazer o podcast, permite que você convide o Emerson, que fala muito, fique mais tempo de maneira confortável, levante, fique sem dor nas costas, possa chegar em casa com a Flávia e com a Melina e viver momentos mais agradáveis do que se você tivesse uma cadeira ruim. Eu não vendia cadeira, eu já vendi um momento com a Melina e com a Flávia. E com o Danilo. E com o Danilo. Viu? O Danilo é palmeirense, inclusive. É, palmeirense. Vou mandar uma camiseta pra ele, porque eu também sou. Vendeu. Tá anotado, tá aqui, viu? É isso, entendeu? Vendeu. Então é isso. Eu acho que assim, cara, sensacional. Acho que a gente fecha esse conteúdo com, literalmente, com um arsenal aí para quem tá nos ouvindo de estratégias para pôr em prática. Agora Sim. olhar para pessoas, olhar para processos, treinamento, conversar com o time de marketing. E, cara, ter uma estratégia de fecha que não tá focada só O desconto. no desconto. Desconto é uma estratégia, Exato. mas não pode ser a estratégia. A estratégia final. Isso aí. Cara, muito legal. Acho que a gente fecha aqui o nosso podcast. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês, que assim, enriqueceu muito aqui. Eu tenho certeza que quem nos ouviu, quem nos acompanhou até agora, que eu até perdi a conta de horário aqui, mas já deve ter passado mais de 1 hora aqui. Então, quem nos acompanhou até agora, com certeza sai daqui muito mais munido de informação. Então, quero agradecer a disponibilidade de vocês. E com certeza isso aqui a gente pode, né, fazer em outros momentos, com outros assuntos, que vai sair muita coisa legal. Obrigado pelo convite, prazer, desculpa falar bastante, até brinquei com a Flávia, olha, eu falo bastante, mas assim, ó, sempre que precisar, sabe, o carinho, a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês dois. Tem uma figurinha aqui que eu já conheço também, um cara bem bacana também, vale a pena assistir. Obrigado pelo convite, sempre que vocês precisarem de alguém aí, só me dá um toque, vai ser um prazer estar aqui com vocês, porque quem não capta, capota, né? Exato. A gente vai evitar que a galera capote, Com certeza. vai andar com segurança no comercial.
É isso aí, obrigado, Rodolfo, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você, com o Emerson. Sempre que precisarem, então aí, brigadão. Legal. E aí, gente, para finalizar, né, próximo podcast é com esse cara que eu também admiro, já trabalhamos por muito tempo junto, o William Marcondes, e a gente vai falar do papel do CRM. Falamos aqui no comercial Esse que é importante. especialista. Esse é o cara. Falamos que é importante e o nosso querido William Marcondes vai trazer aí qual que é o papel do CRM e estratégias de relacionamento com o cliente. Porque falamos do comercial onde a gente enche e agora a gente vai falar como nutrir esses caras para que eles fiquem e fechem a conta. Porque não adianta colocar 100 e sair 100. Ou seja, o ano que vem, quando estiver começando o processo de captação, pega todos os pode captar, assiste que você vai ter uma estratégia já aí 90% pronta. É só maratonar. É isso aí. Só maratonar. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado. Até o próximo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, galera.